Entrando em termos de neurobiologia, eu li recentemente um estudo de revisão dos dados acerca da neurobiologia do transtorno de humor bipolar, e uma das coisas bem legais assim que os pesquisadores citaram era digamos assim, não é, tá pessoal, isso daqui são pesquisas mais recentes, isso não é oficial ainda nos manuais diagnósticos, mas os pesquisadores têm cada vez mais argumentado que, do ponto de vista neurobiológico, os pacientes com transtorno de humor bipolar parecem ter uma disfunção bastante importante em áreas do cérebro que estão envolvidas com o ritmo circadiano, que é o nosso ritmo de dormir, acordar, alerta, libido, vontade de comer, etc, né? E quando a gente vai olhar para os sintomas que você inclusive relatou anteriormente, faz todo sentido, né? Porque o paciente em hipomania ou mania, ele tem quase como se fosse um macro ciclo circadiano desregulado. Ele dorme menos, ele em depressão meio que inverte. E acho que alguns medicamentos, inclusive o lítio, tem ação em algumas cascatas nesses eixos, né? É uma informação que talvez para muitas pessoas seja muito novidade. Como é que está hoje o estado da arte nesse aspecto de neurobiologia? O que acontece no cérebro de um TDAH, de um paciente bipolar, além disso que eu comentei do ciclo circadiano? O que a gente tem mais de evidência? Você já começou na jugular, então, da neurobiologia, né? Quando a gente olha para a cronobiologia. Existem alguns pilares como causas neurobiológicas de transtorno bipolar. Primeiro, alteração cronobiológica. Segundo, alterações imunes. Terceiro, você tem alteração do eixo hipófise, pituitária, adrenal. Quarto, você começa a ter algo bem mais específico, é disfunção da mitocôndria. Mas isso daí já é algo bem mais profundo. Você já começou pelo mais importante, que é a alteração cronobiológica. De todos esses, a alteração cronobiológica é de longe o mais importante. Os outros são importantes também. E também tem alterações de neurotransmissores. Todos os outros são importantes, mas o cronobiológico é essencial. Para começar, sabe aqueles mais de 226 genes variantes que a gente falou que estão identificados no transtorno bipolar? Os mais importantes daqueles genes, por coincidência, mas não é coincidência, são os genes clocks, que são genes que estão ligados ao ritmo circadiano que a pessoa vai ter. Não só isso. Existe até um especialista que eu gosto muito, que ele chama Jim Phelps, que ele falou que o nome transtorno bipolar deveria ser mudado para transtorno, disfunção do ritmo circadiano frágil. Porque ele argumenta, isso é claro que não é oficial, é a opinião dele, mas é uma opinião interessante que o quê? Transtorno bipolar, para muita gente, nada mais é do que uma disfunção do ritmo circadiano da pessoa. E para fazer ainda mais um argumento sobre isso, além da questão do argumento dos genes clocks serem muito importantes no transtorno bipolar, você ainda tem a função dos estabilizadores de humor. Uma das formas como o lítio age, ele inibe uma enzima que se chama GSK3B. Qualquer pessoa que já estudou ritmo circadiano sabe da importância dela. Ela é como se ela fosse lá e acelerasse seu ritmo circadiano. O lítio vem e inibe a GSK3B, tipo, para de acelerar o ritmo circadiano dessa pessoa aí. Aí a GSK3B fica inibida e o ritmo circadiano volta a ficar normal. Então você tem vários argumentos mostrando por que é que as duas coisas estão ligadas. Um último argumento seria o quê? Algo que você vê com frequência, você viu bastante no seu consultório, todo mundo vê que é o quê? Pessoas em depressão começam a ter um atraso de fase, que a gente fala. É o quê? Acordar tarde e ir dormir tarde. A pessoa começa a acordar 11 da manhã e começa a ir dormir 3 horas da manhã. Outra questão que você vê é a alteração da temperatura corporal, legal, por incrível que pareça, no transtorno bipolar. Você tem um ritmo da temperatura corporal que é normal para todo mundo, certo? No transtorno bipolar, quando faz estudos, até esse ritmo da temperatura interna corporal, que varia em cerca de 1 grau, dependendo do horário que você está, temperatura mínima é de madrugada, lá pelas 3 horas para a maioria das pessoas, isso está alterado. Onde que a temperatura corporal fica mais alta quando ela não deveria estar mais alta. Outra questão no transtorno bipolar é sazonalidade do ritmo biológico.
Tem gente que vai fazer depressão no inverno e vai fazer fase de hipomania ou mania no início da primavera. Talvez pela luz, a incidência de luz e tal, pode ser um indicativo também, né? Perfeito, porque olha só, o que justificaria a depressão sazonal no inverno, que essa correlação é extremamente forte. Depressão no inverno, transtorno bipolar, não é todo mundo, mas tem gente que tem bem marcada a depressão no inverno, em uma fase de ativação no início da primavera, que no Brasil é a partir de 22 de setembro. Exatamente o que você falou. A incidência da luz muda, dependendo de onde que você está. A incidência da luz muda. Tanto é que terapias, fototerapias, são super importantes e já tem evidência científica suficiente para ser indicada na depressão sazonal. Em países frios, para a gente talvez, aqui no sul talvez faça sentido. Mas, por exemplo, se você está na Bahia, em Fortaleza, onde tem muita incidência do sol e não muita diferença na temperatura, não faz diferença. Mas se você está na Suécia, onde que no verão 15, 16 horas de incidência solar e no inverno você reduz isso para 7, 8 horas de incidência solar, com certeza vai ficar alterado o seu humor. E aí, o que mais que a gente tem para confirmar a questão da alteração cronobiológica? Então, inclusive, você explica isso muito bem em várias aulas, né? Existe um mecanismo no nosso cérebro que está mantendo o nosso ritmo biológico. Então, vem a luz bate em células especiais lá no fundo da nossa retina, que manda impulso para o núcleo supraquiasmático, que é o maestro do nosso ritmo biológico, que manda impulso para a glândula pineal, falando, não libera melatonina, que é o nosso hormônio da sonolência, porque tem luz aqui de fora, segura a melatonina. Se está tudo escuro, é o contrário. O núcleo supraquiasmático identifica isso e fala, olha, vamos liberar aí melatonina, está na hora da gente dormir. O que começa a acontecer no transtorno bipolar? Redução da necessidade de sono. Por que seria isso? Uma dificuldade de regular esse ritmo biológico. Então, a pessoa está dormindo menos, ao invés de ela ficar mais sonolência, o que ela faz na mania? Dorme menos ainda. E, de repente, ela começa a dormir menos ainda. Então, é como se esse núcleo supraquiasmático, que é uma parte pequenininha do nosso cérebro ali, que tem 20 mil neurônios só, mas super importante, né? Esse núcleo supraquiasmático está desregulado, ele está na base dos sintomas que a gente vê de mania. Tanto é que a gente tem coisas super importantes, e aí vem o estilo de vida RD, que são coisas que chamam Zeitgebers, ou pistas ambientais. Como que você vai regular o seu núcleo supraquiasmático? Não tem como você ir lá e enfiar um alfinete no seu núcleo supraquiasmático, mas tem como você fazer isso de maneira externa. Zeitgebers, ou pista ambiental. Primeiro e mais importante, luz. Você precisa controlar a luz do seu ambiente. Ou seja, em resumo, se expor à luz natural pela manhã, você precisa acordar e se expor principalmente àquela luz 2 horas após o nascer do sol, porque é uma luz com espectro especial. Se possível, vai lá e se expõe à luz natural no pôr do sol. Resumindo, quando o sol está abaixo no horizonte, ele emite um espectro de luz importante para o seu núcleo supraquiasmático. E evita telas ou qualquer luz de espectro azul após as 10 horas da noite, porque é quando essas células no fundo da sua retina estão mais sensíveis. Qualquer telinha de iPhone, qualquer TV vai ativar essa célula e desregular o ritmo biológico. Então, controle a luz no seu ambiente. A alimentação precisa ser regular, porque ela também é uma pista, é um Zeitgeber, ela é uma pista ambiental para regular o seu núcleo supraquiasmático. E aqui vem uma coisa interessante, que quando você faz estudos em transtorno bipolar, você vê que eles têm menos apetite pela manhã e mais apetite à noite. Isso é algo comum em pessoas deprimidas. Comer mais à noite do que pela manhã. Isso é uma inversão do ritmo biológico. Por que está invertendo o ritmo biológico na pessoa que está em depressão ou com transtorno bipolar? Por conta dessa desregulação do ritmo circadiano, que é regida pelo maestro núcleo supraquiasmático. Então, luz, alimento, atividade física. Se for possível, se couber na rotina da pessoa, prefira atividade física nas 2 primeiras horas que você acorda, porque isso vai ampliar o pico de cortisol, super importante quando a pessoa acorda. Cortisol não é ruim, ele é ótimo no despertar, no acordar. Cortisol é ruim se você estiver no estresse crônico, estresse precoce, etc. À noite também. À noite, péssimo cortisol. Né? Mas ali não.
Então você está controlando a luz, alimentação, atividade física e, por incrível que pareça, uma das pistas ambientais Zeitgebers mais importantes, também a interação social, a primeira interação social do dia. Somos primatas, afinal de contas, né? Gostaria que você voltasse a foto metade macaco, metade Wesley no perfil, que eu adorei aquela foto. Mas somos primatas e interação social para o ser humano é importantíssimo. A primeira interação social do dia manda mensagem para o núcleo supraquiasmático. Então estão aí todos os 5 Zeitgebers mais importantes que a pessoa com transtorno bipolar precisa controlar. O que as pessoas fazem, na verdade? Estão com insônia, acordam 11 horas da manhã e tenta, no desespero, jogar remédio em cima 10 horas da noite, sem entender o mínimo dessa regulação das pistas ambientais. Ou às vezes a pessoa até acorda às 8, mas fica a casa toda fechada num home office, trancado no quarto, aí se expõe só no almoço. Pro cérebro, a pessoa acordou no almoço. É justamente porque até se você acorda às 11 da manhã e vai se expor lá de fora, o sol já não está no mesmo espectro, porque o sol já não está baixo no horizonte. E esse espectro de luz baixo no horizonte é super importante, porque como seres humanos, a gente evoluiu lá atrás, onde não tinha Thomas Edison inventando luz elétrica artificial, não tinha internet. Lá atrás, escuro e claro era dado pelo sol. Sendo que fogo, né, como algumas pessoas falam, mas e a fogueira? A fogueira tem uma intensidade medida pelo lux, que é a medida de intensidade feixe de luz, insuficiente para ativar essas células especiais da nossa retina. Então, fogueira, vela não conta. Se você quiser deixar a vela aí, pode deixar. Talvez seja até bom, né? Pelo conforto que gera. Ou luzes quentes. Tem um estudo, cara, que saiu na PNAS um tempo atrás, muito maneiro. Porque assim, como o Rê falou, interessante, eu não sabia que paciente bipolar tinha alteração no ritmo da temperatura corporal. Porque o ritmo da temperatura corporal é um indicador de ciclo circadiano. O cortisol é um indicador de ciclo circadiano, afinal de contas o cortisol oscila com o ciclo circadiano e o estresse pode alterar ele. A melatonina é um indicador de ciclo circadiano que oscila conforme a gente se exponha corretamente à luz, mas a temperatura corporal também é. Quando a gente está dormindo, a temperatura corporal cai, por isso que eventualmente um quarto um pouco mais fresquinho ou no inverno é mais fácil dormir, ajuda a dormir. E um estudo publicado na PNAS pegou jovens, adultos jovens, e a PNAS tem um estudo muito legal lá, cara, é muito maneiro. Normalmente são estudos mais naturalísticos, assim, que eles querem levar para fora do laboratório. E tem um estudo lá que os pesquisadores levaram jovens adultos de uma escola, tipo, tem Stanford e tem a escola de Stanford, aí os pesquisadores pegam o pessoal ali e levaram para acampar. Uma galera. E uma molecada tudo com sono zoado, assim. Aí antes de ir, eles mensuravam o ciclo da pessoa por aparelhinho, que tu dá um reloginho tipo desses da Apple, da Garmin, e o pessoal vai lá. Aí, aliás, ó, Garmin, patrocina nós aí, Garmin, pelo amor de Deus. Tá na hora, né? Tá na hora, divulgo vocês pra caramba. Eles mensuram pra fazer o basal, e aí você consegue ver não só, dependendo da mensuração, não só o ritmo de dormir e acordar, ou seja, de vigília e sono, como também a temperatura corporal da pessoa, né? Eles mediram isso e você via lá. Um adolescente dormia, ou um adulto jovem dormia 1 da manhã, 2 da manhã, outro às 4, outro às 10, outro não sei o quê, tudo picadinho no gráfico assim. Aí você levou a galera para acampar e no acampamento você não negocia com a luz. 7 da manhã tá um sol em cima da sua barraca, tem que fazer. E de noite é fogueira e não tem como ficar. E não tinha celular, não tinha nada. Fechar cara, em 6 dias. Exato. Cara, em 6 dias, 6 dias, tava todo mundo com o ciclo alinhou, todo mundo junto. Os que estavam para frente voltou e os que estavam dormindo muito cedo foram para. Porque você não negocia com a luz ali naquele contexto. E não só alinhou o sono-vigília, como alinhou a temperatura corporal. Dentro do sono, a temperatura corporal foi para o lugar correto que ela deveria estar. E eles mediram cortisol salivar, se eu não me engano, também ficou alinhado com o ciclo circadiano. E eu já tive vários pacientes, cara, que foram tirar férias e começavam a dormir muito bem.
Uhum. Aí você ia perguntar o porquê, a pessoa, eu tô aqui na praia, eu saio caminhar de manhã e tal, acho que eu tô relaxando, por isso eu tô dormindo bem. Pode ser que sim, mas talvez você esteja se expondo à luz e antes estava fazendo um home office trancado em casa e por isso não estava dormindo. E cara, é um negócio relativamente simples e de graça. Né? É você abrir a sua janela e tomar um café em frente à janela. E sabe, tem um estudo que eu acho que é um dos mais excepcionais que eu já vi, ele é muito legal esse estudo. O que fizeram? Eles pegaram o ratinho e alteraram o gene clock dele. Alteraram os genes clocks desse ratinho. O que eles queriam? Eles queriam que o ratinho simulasse, por assim dizer, mimetizasse os sintomas de mania no ser humano. Basicamente, o que eles queriam era fazer o ratinho bipolar. Como que eles fizeram isso? Alteraram o gene clock dele. O que o ratinho começou a ficar? Muito mais explorador, muito mais agitado, muito mais impulsivo, irritado com os outros. E aí, o que eles fizeram com esse ratinho? Primeira coisa, já foi genial. Eles conseguiram mimetizar no ratinho a mesma coisa. Olha a importância disso. Você mimetizou no ratinho a mesma coisa que uma mania do ser humano, comportamento equivalente no rato a uma mania no ser humano, através de algo que foi alterar o gene do ritmo biológico. E para provar que isso aconteceu, o que fizeram? Deram lítio e depacote para esse ratinho. E o que aconteceu com o ratinho? Parou de emitir aqueles comportamentos de mania. Então, eles reproduziram em laboratório justamente o que a gente está conversando. Se a pessoa está em episódio de mania e hipomania, isso tem a ver com a alteração no ritmo biológico deles. A gente consegue reproduzir isso em animais no próprio laboratório. Eu acho esse estudo genial, para falar a verdade. Porque ele mostra o quê? A primeira grande causa neurobiológica da manifestação dos sintomas do transtorno bipolar é a alteração do ritmo biológico. E alguém com transtorno bipolar precisa conhecer tudo sobre ritmo biológico. Essas pistas ambientais de cor e salteado. É por isso que eu falo, né, que aquele estilo de vida RD, o que ele está fazendo? Ele está regulando o ritmo biológico do indivíduo. Por que eu não estou indo dormir 2 horas da manhã? Porque ir dormir às 2 horas da manhã não é legal, não é ok. Você está alterando o seu pulso de melatonina, você está alterando o seu pulso de cortisol, você está alterando a temperatura corporal. E isso é algo que começa a ser um ciclo vicioso, porque o ritmo biológico nosso, na verdade, não é de 24 horas igual deveria ser, é 24 horas e 12 minutos. Quer dizer que se você deixar a coisa correr solta... A livre curso, né? 12 minutos vezes 5 dias, já deu 60 e por aí vai. Então você precisa da luz para colocar o seu ritmo biológico novamente no lugar, porque senão vai ficar 12 minutos para frente, 12 minutos para frente. E a gente vê isso no consultório, né? A pessoa começa a ir dormir mais tarde, no outro dia dorme mais tarde ainda. No outro dia dorme mais tarde ainda. E por aí vai, saindo do ritmo biológico por completo. Você tem algum estudo ou a sua experiência clínica do pessoal que toma o medicamento e ajusta o estilo de vida versus quem só toma o medicamento e continua com o estilo de vida errado no sentido da cronobiologia? A resposta do pessoal? Olha, quando a gente está falando de medicamento para sono, de longe... Não, no lítio e no bipolar e tal. Por exemplo, é claro no consultório, o paciente que toma o medicamento, digamos o lítio, e arruma a vida, claríssimo. É claro a melhora comparado aos outros? Assim? Claríssimo, claríssimo. Quando... Eu sempre digo que é o seguinte, você colocou o medicamento, simplesmente o medicamento, e não ajustou os hábitos de vida, a sua resposta é muito parcial, mas parcial mesmo, assim, você está muito longe do ideal. Você arrumou o estilo de vida, os ajustes do estilo de vida com o medicamento, a resposta é gritante muito melhor, porque tem coisas que você não vai simular com o medicamento. É igual o pessoal, por exemplo, que toma esteroide anabolizante, aí e fica sem treinar e fica comendo só porcaria. Errado. Essa pessoa vai ficar trincada igual um fisiculturista? É óbvio que não vai ficar, porque remédio não consegue mimetizar ambiente. Do mesmo jeito, o remédio ajuda a pessoa, pode ser um primeiro passo para ajudar ela a regular o seu ritmo biológico, mas a mudança comportamental tem que estar lá. Tanto é que as técnicas de terapia cognitivo comportamental para quem tem transtorno bipolar passa por, vamos fazer uma agenda aqui, vamos ver como que a gente vai regular o seu dia
Porque uma palavra essencial no transtorno bipolar é rotina. E rotina é liberdade. Rotina não é prisão. Porque às vezes a pessoa ouve falar em rotina e está achando que é uma rotina militar sem nenhuma flexibilidade. Não é isso. É rotina para mesmo horário para acordar, mesmo horário para dormir, refeições no mesmo horário, trabalho no mesmo horário. É isso. É uma Você tem flexibilidade, mas seus horários são bem marcados. E por que são bem marcados? Terminamos de falar o primeiro grande motivo da neurobiologia no transtorno bipolar, alteração de ritmo circadiano. Você vai ter rotina para você domar o seu ritmo circadiano e, com isso, ter menos manifestações de sintomas. É isso que acontece. Consertou no consultório o ritmo biológico, os sintomas abaixam muito, diminuem muito. Tanto é que muita gente que me acompanha lá no Instagram, no YouTube, te acompanha no Instagram e no YouTube, começa a falar pra gente como a vida melhorou depois que começou a consertar coisas simples como essa. Horário regular de dormir e acordar faz maravilhas, muda muito, muda muito.